de Deus. Glória, honra e domínio são seus. Com seu sangue vos comprou, para Deus vos transformou em sacerdotes e reis, para na terra reinar. Cristo também é forte, Senhor, pois é leão de Judá. Diante do Pai é intercessor, por todos vós a orar. Grande triunfo foi ressurgir, oh que vitória sem par. Ao Rei glorioso o céu vai abrir, quando o leão regressar. Dai louvor ao leão de Judá. Ele é muito digno de desatar os selos e o livro abrir. De nações vai constituir seus sacerdotes e reis, para na terra reinar. Dai louvor ao Cordeiro de Deus. Dai louvor ao leão de Judá. Juntou força e mansidão, traz juízo e salvação. Este é Jesus o Senhor, dono de todo louvor. Dai louvor, dai louvor, dai louvor, dai louvor, dai louvor, dai louvor, ao Senhor Jesus, dai louvor. A nossa eleição será reconhecida através da obediência. Se a boa palavra por nós foi recebida, é hora de mostrar no viver. Se a boa semente em nós foi recebida através do Espírito Santo, se o doce evangelho em nós achou guarida, é tempo de viver para Deus. Pois fé sem bom fruto é vaidade, amar sem agir falsidade. Quem vive e espera em Deus, sua glória que refletirá. Vida santa, vamos buscar a palavra que praticar, refletindo a glória de Deus. Isso é o que o Pai quer de nós. Fé em Deus é mais que falar.
Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 22. Primeiro Samuel, capítulo 15, verso 22. Os irmãos podem permanecer sentados, eu lerei a palavra. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Neste momento, vamos, em oração, abaixar nossas cabeças e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, o quanto temos sido falhos no servir ao Senhor, em tudo aquilo que Ele nos ordena em Sua palavra. Vamos orar? Após um momento eu quebrarei o silêncio com oração. Senhor Deus, quão falho, ó Pai, temos sido, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor. Ó Pai, nós aqui agora, Senhor, confessamos, ó Pai, os nossos pecados, ó Pai. Dá, Senhor, perdão, Senhor, encobre, ó Pai, com o sangue de Jesus, Senhor, tudo aquilo que foi aqui confessado, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, nos apresentar, Senhor, sem mácula, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai. Que esses pecados, ó Pai, possam ser apagados, ó Pai, confessados, ó Pai, de forma verdadeira, Senhor, de forma, Senhor, que o arrependimento, Senhor, possa estar presente em cada coração, Senhor, que aqui está confessando ao Senhor, ó Pai, e que esse pecado possa não retornar, ó Pai, que possamos, ó Pai, ter forças, ó Pai, no Senhor, possamos, ó Pai, permanecer, ó Pai, firme, Senhor, na Tua presença, meditarmos, ó Pai, na Tua palavra, lermos, ó Pai, todos os dias, ó Pai, orarmos, ó Pai, falarmos do Senhor, Senhor, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, ó Pai, que esse possa ser o intuito do nosso coração, Senhor, e que o pecado, Senhor, possa não fazer parte, Senhor, da nossa vida, e que possamos, ó Pai, sempre achar guarida no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Vamos ler Romanos, capítulo 16, versículos 25 a 27. Romanos 16, versos 25
a 27. Vamos ficar de pé para essa leitura? Vamos ler numa só palavra, numa só voz. 16, 25 a 27. Leamos. Ora, aquele que é poderoso para os segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardadas nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único, sábio, seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, séculos dos séculos. Amém. Podemos assentar? Meus irmãos, vamos louvar o nome do Senhor nosso Deus. As palavras da minha boca e o meditar no meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Sejam retos os meus caminhos, irrepreensível meu proceder. Minha vida mudo em teu louvor, em teu louvor. Erguemos nossas vozes, sim, em teu louvor. Entregamos nossas vidas no culto de louvor ao teu nome, Senhor. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Sejam retos os meus caminhos, irrepreensível meu proceder. Minha vida mudo em teu louvor, em teu louvor. Erguemos nossas vozes, sim, em teu louvor. Entregamos nossas vidas no culto de louvor ao teu nome, Senhor. Em teu louvor, erguemos nossas vozes, sim, em teu louvor. Entregamos nossas vidas no culto de louvor ao teu nome, Senhor. Ao único que é digno. Ao único que é digno de receber
imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Neste último cântico, nós vamos ter a oportunidade de devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sondas e me conheces, de longe penetras os meus pensamentos. Quando me deito ou me levanto, sempre me cercas com tua mão. Com tua graça me favoreces, és meu amigo em cada momento. Antes que chegue a boca ao meu canto, Tu já conheces o meu coração. Ó Senhor, Tuas obras são grandiosas e admiráveis. A minha alma, minha mente sabe muito bem. Sonda, meu Deus, e prova minha vida, guia-me em retidão. Vê se há em mim alguma maldade, faz santo coração. Sonda, meu Deus, e prova minha vida, guia-me em retidão. Vê se há em mim alguma maldade, faz santo coração. Formaste a minha vida, tão maravilhoso é Teu jeito de agir. É soberano, pois confirmaste meus dias sem sequer existir. Quão preciosos Teus pensamentos, tão numerosos não posso contar. Grande é Teu zelo por Tua obra, quero Teu nome aqui santificar. Ó Senhor, Tuas obras são grandiosas e admiráveis. A minha alma, minha mente sabe muito bem. Sonda, meu Deus, e prova minha vida, guia-me em retidão. Vê se há em mim alguma maldade, faz santo coração. Sonda, meu Deus, e prova minha vida, guia-me em retidão. Vê se há em mim alguma maldade, faz
Santo Coração. Grande Deus, nosso Pai, agradecemos porque podemos estar aqui na Tua casa, aprendendo mais a Tua palavra, exaltando e adorando o Teu santo nome. Agradeço também por cada irmão que aqui deixou seus dízimos e ofertas. O Senhor vem está abençoando com trabalho, com saúde, e abençoando também a utilização desses recursos em Tua obra. Vem estar conosco, em nome de Jesus que lhe peço. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Jeremias, capítulo 35. Nós faremos a leitura de todo este capítulo. Contém 19 versículos. Jeremias capítulo 35. Vamos alternar a leitura deste capítulo? Então, gostaria da ajuda de vocês. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Então tomei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor.
começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei, a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não me responderam. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Você pode orar mais uma vez? Você pode pedir ao Senhor para que Ele ministrasse ao teu coração nessa noite? Nós estamos aqui, Pai, mais uma vez nesse dia, reunidos em torno da Tua Palavra, reunidos para reconhecer que Tu és grande, Tu és digno de receber honra, louvor, glória. Nós estamos aqui porque fomos comprados por um preço alto, que foi a vida do Teu Filho, encarnada e se entregando voluntariamente até a morte de cruz. Mas nós Te louvamos porque Jesus ressuscitou e está à Tua destra. E neste momento, Senhor, que acabamos de fazer a leitura da Tua Palavra e nós vamos explicá-la, nós clamamos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos estar atrelados àquilo que o texto das Sagradas Escrituras nos dizem, e que a aplicação da Tua Palavra seja de uma forma profunda aos nossos corações, não somente pelas palavras pronunciadas aqui, que serão pronunciadas, mas principalmente através do Teu Espírito. Nós Te pedimos, com os nossos corações, desde já gratos ao Senhor, por tanto amor, por tanta graça, por tanto investimento sobre o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Jeremias foi um servo de Deus, um profeta de Deus, que procurou de todas as formas alertar o povo de Deus sobre o perigo da apostasia, da desobediência e sobre um iminente cativeiro, se assim o povo continuasse obstinado. Este capítulo 35 que nós lemos não é diferente a voz profética deste homem de Deus. É interessante que quem já leu o livro de Jeremias, deste profeta, encontrou várias ilustrações aqui. Jeremias é um dos profetas que mais, na vida cotidiana, no dia a dia, procurou ilustrar a vontade de Deus para o seu povo. Só alguns exemplos aqui para citarmos deste livro e passarmos bem rápido. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 13, nós temos aqui uma ilustração da panela ao fogo. No capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 11, nós temos uma outra ilustração de um cinto de linho enterrado à beira do rio. Eu não vou explicar o significado dessas ilustrações, senão tomaríamos um tempo. No capítulo 19, do versículo 1 ao 15, nós temos uma outra ilustração, a chamada botija quebrada, ou vaso quebrado. No capítulo 24, do versículo 1 ao 10, nós temos os cestos de figos. E eu acabando dentro da ordem aqui dos capítulos, um dos mais emblemáticos que nós temos é o capítulo 17, do oleiro entregue ali ao vaso de barro.
E por mais que o capítulo 17 talvez seja um dos mais emblemáticos, mais conhecidos, esta ilustração do capítulo 5 talvez seja, podemos dizer assim, a mais memorável que Deus fez com que o profeta falasse até o coração do povo. Vamos ao texto olhar um pouquinho para entendermos esta ilustração que o profeta faz com este povo chamado os Recabitas. Versículo 1 diz que a palavra do Senhor chegou até a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Só para entendermos um pouco. Joaquim foi um dos últimos reis antes do cativeiro babilônico acontecer. O cativeiro não foi da Babilônia, ou seja, do povo de Judá na Babilônia, não foi um evento único. Foi um evento que pelo menos aconteceu em 3 etapas. Se olharmos no segundo livro dos Reis, no capítulo 24, versículo 2, o texto diz assim: enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus, são os babilônicos, e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon, enviou-os contra Judá para os destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Então, nesse período que o Senhor chama o profeta Jeremias para mais uma vez alertar o povo, trazer o povo à observância da vontade de Deus, foi nesse período, quase final já, quase que de fato o povo já com os pés dentro do cativeiro babilônico. Mas Deus mais uma vez chama o seu povo, alerta o seu povo. Certamente a vontade do Senhor era estender a sua misericórdia para que o povo não passasse por isso. Então foi nesse contexto e nesse período. E qual foi a palavra do Senhor para Jeremias neste período? De um iminente cativeiro por completo. A palavra foi, versículo 2, vai à casa dos Recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Quem são estes Recabitas? Para entendermos. Os Recabitas, eles são descendentes, provavelmente de um dos filhos de Jetro, sogro de Moisés. Era um povo que vivia no deserto. Era um povo nômade. Era um povo que, na leitura que nós fizemos aqui, se nós atentamos para a leitura, eles tinham até um voto parecido com os votos dos nazireus, pelo menos na questão de não beber vinho. Mas era um povo que, devido a um personagem da sua tribo ou do seu clã, chamado Jonadab, que viveu aproximadamente 200 anos, alguns até comentam que a data não é tão precisa. A maioria dos que comentam esse texto, eles comentam dentro do período de 200 anos, de Jonadab até este capítulo 35 aqui, falando dos Recabitas. Alguns outros comentam 250 e até alguns 300 anos. Mas vamos pensar dentro de 200 anos. Um povo que, após 200 anos, de um líder levantado por Deus, chamado Jonadab, que foi um dos homens que se juntou com o rei de Israel, chamado Jeú. E Jeú e Jonadab, eles exterminaram a casa de Acabe e a casa de Jezabel. O reinado de Jeú foi um reinado muito sangrento. Apesar de Jeú ter feito o que era mal perante o Senhor, ele foi instrumento de juízo para a casa de Acabe e de Jezabel. Foi através de Jeú e com a ajuda de Jonadab, este líder de 200 anos viveu, que exterminou a casa de Acabe. Então é só interessante, só um parênteses aqui, a gente já fecha, do juízo do Senhor sobre a casa de Acabe, que o fim de Jezabel, aquela mulher, né, que tentou perseguir e perseguiu o profeta Elias, melhor dizendo, o fim o Senhor disse que aquela mulher seria morta e os cães comeriam a sua carne. E de fato foi isso que aconteceu. Quando pensaram em sepultar Jezabel, só encontraram as suas ossadas.
porque os cães tinham comido a sua carne. Fechado esse parênteses, este homem, Jonadab, que ajudou este rei Jeú, o rei de Israel, há 200 anos atrás, ele estabeleceu alguns padrões de vida para os seus descendentes, que são os recabitas. E os padrões que Jonadab levantou foi não beber vinho, não edificar casas, nem plantar semente alguma, não possuir vinha e habitar em tendas. Muitos comentam que este propósito de vida levantado por Jonadab para os seus descendentes e as suas gerações foi um princípio de vida levantado espontaneamente. Não foi nada obrigado, como nós falamos na linguagem, né, de rua, nada com faca no pescoço. A sua geração e as gerações que vieram depois de Jonadab, 200 anos depois, estavam cumprindo esta filosofia, vamos dizer assim, de vida espontaneamente. Então, o que Deus faz e fala com o profeta Jeremias? Ele diz, olha, vai até a casa de Jazanias, que era o líder dos recabitas, 200 anos depois, agora depois de Jonadab. E o que o Senhor fala é o seguinte, versículo 4, leva-os à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigadalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e põe, eu aqui estou parafraseando o versículo 5, diante dos filhos da casa de Recabes, taças cheias de vinhos, ou vinho, e copos, e lhes diz, bebei vinho. Até parece que Deus está levando o profeta Jeremias a levar um povo à tentação, a levá-los a abrir mão de um princípio de vida, mas não era este o propósito de Deus. Até porque Tiago, na sua epístola, já nos diz que Deus, Ele mesmo não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Mas Deus tinha um propósito, uma lição para dar ao seu povo. Jeremias então coloca ali diante daquele povo dos recabitas, das suas famílias, vinho. E olha a resposta, talvez do líder, representando o povo. Versículo 8. Ele diz, obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias. O que ele diz, irmãos? Leiam comigo. Nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos em tudo. Fizemos segundo nos ordenou quem? Jonadab, nosso pai. Aí o verso 11 nos diz, como que Deus levou este profeta até este clã, essa tribo nômade. O que aconteceu? Os sírios e os caldeus, os babilônios já estavam investindo contra Judá. E eles possivelmente foram vistos já pelos recabitas no deserto. E o que os recabitas fizeram? Desarmaram as suas tendas e foram para dentro de Jerusalém tentando encontrar refúgio. Ele diz, quando porém Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dizemos, vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Ou seja, aquele povo, aquele clã, aquela turma nômade ali, estava dentro de Jerusalém. E Deus agora quer usar este povo, que tinha alguns princípios de vida, princípios estes estabelecidos há 200 anos atrás aproximadamente, para trazer uma lição para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá. Esse era o propósito de Deus, de usar os recabitas como ilustração para o povo de Deus. Em outras palavras, poderíamos dizer assim, que diferença entre os recabitas e Judá?
200 anos obedecendo um líder humano falível, que foi Jonadab. E as gerações desobedecendo um Senhor infalível, um Deus justo e fiel. Era essa a primeira lição que Deus queria que Jeremias trouxesse ao povo. Está vendo Judá? Está vendo Jerusalém? Este povo que não é o meu povo, eles estão vivendo debaixo de princípios estabelecidos por um homem sangrento, que foi Jonadab. Mas eles estão vivendo esse princípio de geração em geração. Estes princípios estão sendo passados de pai para filhos, de filhos para os filhos, e há 200 anos eles estão vivendo desta maneira. Em outras palavras, Deus está dizendo: e eu, que não tenho começo, início e não tenho fim, coloquei vocês numa terra que mana leite e mel. E o que vocês estão fazendo? Vocês estão se prostituindo, adulterando, indo após outros deuses. Olha agora o verso 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, fazei boas ações, e não sigais outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e vossos pais. Mas não me inclinastes o ouvido, nem me obedecestes a mim. Esta foi a palavra do Senhor para este povo. Vocês não me obedeceram. Olha que desde cedo eu tenho falado com vocês. Olha que no texto, começando de madrugada, eu tenho levantado pessoas e pessoas para falar o coração de vocês. Em outras palavras, parece que Deus, como diz até aqui no versículo 17, no final, quando diz, Deus fala: clamei a eles e não me responderam. Olha que parece que Deus está implorando que o povo reconheça a necessidade de se voltar para Ele, de obedecê-lo, mas o coração obstinado do povo continua a desobedecê-lo. A partir então do versículo 16, Deus agora diz o juízo que irá acontecer a Judá. O juízo de Deus virá. Ele quer estender a misericórdia, mas o povo não quer. Automaticamente vem o juízo. Ele diz: visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Verso 17. Por isso, vamos juntos? Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não me responderam. Deus então diz: o juízo virá. Em outras palavras, depois que nós já conhecemos todo o contexto, o cativeiro será inevitável. E somente na dor vocês aprenderão o que é servir ao Senhor. Como é bom obedecer ao Senhor. Como é bom andar em seus caminhos. Como é bom ouvir a sua voz de manhã.
como diz o salmista, como é bom de manhã apresentarmos as nossas orações ao Senhor e durante o dia aguardarmos a sua provisão. Ele diz, o cativeiro será iminente. Os recabitas viveram uma vida não com base nos modismos da multidão, mas alicerçada em mandamentos, apesar de serem humanos. A pergunta que nós podemos fazer nessa parte aqui é, e nós? Como nós temos, irmãos, levado a nossa vida? Nós temos princípios estabelecidos por Deus nas Escrituras. Nós temos mandamentos do Senhor, além daqueles 10 que estão resumidos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Nós temos vários imperativos nas Escrituras. Nós temos várias ordens do Senhor para conosco. Eu vou citar apenas 3 aqui para a gente, para nós entendermos um pouco. Antes de citar as 3, deixa eu dizer a motivação desta mensagem. Eu estou caminhando para os 5 anos de ordenado. E eu pretendo, se assim o Senhor me conceder, nunca subir ao púlpito para pregar uma mensagem de recado. Ou seja, por uma ocasião, principalmente, que possa ter acontecido hoje ou essa semana, e vim já para o púlpito, vamos dizer assim, já mandar recado para a igreja. Não é este o meu objetivo. Eu estou falando isso em relação, para quem não esteve aqui, hoje de manhã, da nossa assembleia, depois nos avisos eu dou o recado completo, como foi a assembleia, foi uma bênção. Mas não é motivado por isso nem nada. A minha motivação é uma preocupação muito pertinente com a igreja do Senhor, com a nossa vida. E se o Senhor não voltar por esses dias, com as gerações futuras. Eu até trouxe aqui, eu recebi um e-mail da nossa irmã missionária Marilene e do seu esposo Timothy. Eles estão na Inglaterra. E nós estamos apoiando o trabalho desses irmãos já há alguns anos. E todos os meses a Marilene nos encaminha uma carta. E a carta deste mês, que me chamou a atenção e que fez com que o meu coração chorasse, e uma preocupação muito grande acendesse novamente dentro de mim, foi o que a Marilene colocou aqui. Eu vou ler parte somente do seu e-mail, da sua carta. Ele diz assim, ver foto. Que foto? É uma foto de uma igreja belíssima na Inglaterra. Eu até pensei em projetar, mas não deu tempo de fazer isso tudo. Mas uma igreja, certamente uma estrutura, eu creio que todos nós gostaríamos de estar numa igreja dessa, eu digo pelo menos estrutura. Aí ela diz, esta igreja fechou por falta de membros. Muito triste, ela coloca. Aí ela coloca assim, em menos de 10 anos, a população muçulmana dobrou. Consequentemente, muitas igrejas fecharam. Fomos visitar o local e ficamos muito tristes em ver tantas igrejas fechadas. Irmãos, mais uma vez eu falo aqui de púlpito. Igrejas com I minúsculo, quando eu me refiro com I minúsculo, eu estou me referindo à instituição. 6ª igreja, 8ª igreja, 1ª igreja, são igrejas que nós chamamos de I minúsculo. Agora, a igreja com I maiúsculo, que é a igreja realmente invisível, dos que estão arrolados realmente no céu, e não simplesmente na instituição humana, essa nunca fechará. Pelo contrário, ela sempre irá avançar. Porque Jesus mesmo diz que as portas do inferno, completem comigo, não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E a figura aqui não é a igreja recuada, segurando seus portões e o inferno invadindo, não. É o contrário. É a igreja invadindo
e avançando no mundo e resgatando vidas. Mas igrejas com I minúsculo, elas podem fechar. Podem fechar por dentro de muitos motivos que poderíamos elencar aqui. Eu acredito que um dos motivos que possa levar a isso é a obediência ao Senhor. É a obediência ao Senhor. E eu, como eu disse, eu pelo menos destaco aqui 3 imperativos do Senhor para nós como seu povo, para nós como indivíduos, que precisamos obedecer ao Senhor. O primeiro está lá em Deuteronômio 6. Vamos abrir? Um texto muito conhecido, Deuteronômio 6, a partir do versículo 6. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Leiamos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Queridos, olha como começa o que nós chamamos de perícope. Estas palavras que hoje te ordeno. Deus não está aqui dizendo, estas palavras que hoje, meus filhos, eu estou sugerindo a vocês. Se vocês tiverem afim, se vocês tiverem tempo, se vocês tiverem disposição, aí estejam estas palavras no teu coração. Não, não é assim. Estas palavras que hoje te ordeno. Irmãos, pensem comigo, uma pergunta retórica. Você consegue pensar, talvez uma pergunta mais específica para nós membros da Sexta Igreja, você consegue pensar a tua igreja daqui a 10 anos? Você consegue pensar a tua igreja daqui a 20 anos? Eu já estou falando então de uma geração, a geração dos nossos filhos. A geração dos adolescentes que estão ali, a maioria na galeria. São desses adolescentes que sairão diáconos, presbíteros, quem sabe pastores, professores de escola dominical. Como que tem sido esta nossa observância e obediência nossa como pais? E talvez mesmo que você não seja pai ou mãe, mas como tem sido a tua influência para a vida destes mais jovens? Uma irmã hoje comentou comigo assim, diante da Assembleia. Não é recado, não estou sendo contraditório, mas uma irmã disse assim, pastor, eu estou preocupado com o exemplo que os homens estão dando para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. E é verdade, irmãos, exemplos são importantes. Gela o meu coração, a minha alma, quando eu penso na igreja daqui a alguns anos. Eu me preocupo, por mais que eu esteja um pouco, estou olhando lá para cima dos jovens, por mais que eu perceba que diante das demandas que sobrevieram como pastor efetivo, a distância que eu estou dos jovens, mas eu me preocupo com vocês, jovens. Não estou generalizando, mas com a frieza no coração de muitos. E talvez eu esteja falando para quem não está frio, porque vocês estão aqui, mas de muitos que estão com o coração frio. Mas eu tenho me preocupado, em geral, com a igreja, da nossa frieza, às vezes, do nosso coração. Chama para uma reunião de oração, desculpa a expressão, mas são gatos pingados. Expressão de fora. Poucos, podemos contar no máximo nas 2 mãos aqui. Temos uma vigília, até um irmão presbítero comentou, uma vigília marcada, agendada, 1 mês, sendo saturada por aviso.
menos de 10 irmãos. Oportunidade de estudos bíblicos que têm sido maravilhosos. Eu sei, claro, no contexto de que muitos estão estudando, outros estão com demandas de casa, eu entendo tudo isso. Mas existem irmãos que têm condições e não estão aqui. Grupos familiares. Eu não estou dizendo, irmãos, agenda de igreja, você cumprir a agenda de igreja. Pode parecer e soar como agenda de igreja, mas eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo são oportunidades de estarmos juntos e vivermos os meios de graça que Deus estabeleceu para obedecermos a Ele, para a nossa manutenção. Mas vamos a um outro exemplo de ordenança do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Os versos 15, 16 e 17. Leiamos esses 3 versos, todos juntos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Capítulo 5, versículo 19. Vamos todos juntos. Aí mesmo, dessa mesma epístola. Vamos lá? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Uma outra obediência que Deus requer da gente. Não amar o mundo, irmãos. E nem as coisas que há neste mundo. Porque o mundo, um pouco mais à frente, João nos disse, já está no maligno. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz que o mundo é um dos nossos inimigos. E aqui, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito, ele diz, não ameis, é um imperativo. Não há nenhuma possibilidade que João diz aqui, meus filhinhos, amados, em alguns momentos, podem flertar com o mundo. Em algumas situações, eu abro mão, porque é necessário, porque é inevitável. Não, irmãos, aqui é um imperativo, não ameis o mundo. Que exemplo são estes dos recabitas, que não construíam casas e nem plantavam vinhas? Uma das maiores motivações era por quê? Porque eles não queriam criar raízes nesta terra. Olha a mentalidade de Jonadab, de passar para as suas gerações. Quanto mais criamos raízes aqui, irmãos, quanto mais fincamos o nosso coração aqui, mais nos distanciamos de Deus, mais nos distanciamos da sua vontade e desobedecemos a Deus. É a grande realidade. E um imperativo para a obediência que é, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Olha que Deus não nos exige uma obediência igual à dos recabitas. Olha que Deus nos dá a alegria de termos amigos, de construirmos boas casas, não há problema nenhum nisso. De termos talvez um bom trabalho, não há problema nenhum nisso. Só que em detrimento dessas coisas nós não podemos abandonar a obediência a Deus. E às vezes nós parecemos crianças que ficamos tão atraídos pelo aquele brinquedo que nos esquecemos de Deus. Há um terceiro mandamento de obediência nas Escrituras. E com este exemplo eu vou encerrar. Efésios 5, 18 a 21. Efésios capítulo 5,
do versículo 18 até o 21. Peço a ajuda de vocês novamente para a leitura destes versos. Efésios 5, 18 a 21. Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O outro imperativo que eu encontro aqui, a obediência, é enchei-vos do Espírito. Mais uma vez, eu vou ser irônico nas minhas palavras. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, nos diz assim: se você tiver tempo, se você for talvez um desocupado, leia mais a Bíblia, ore mais, cante mais louvores. Se em algum momento da vida apertar as coisas, busque mais os meios de graça, mas só quando apertar. Quando as coisas estiverem em céu de brigadeiro, leva a vida de qualquer jeito. Aqui é um imperativo, irmãos. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. John MacArthur diz que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. Deixa eu só fazer aqui uma observação. Quantos estiveram aqui quando o pastor Bill esteve aqui, semanas atrás? Levante a mão aí. Uma boa parte. Abaixe. Mais uma pergunta, eu pedi que vocês levantem as mãos. Sejam verdadeiros. Quantos acharam que foi uma bênção a vida dele aqui? Agora eu pergunto, não precisam levantar as mãos. Irmãos, vocês ouviram alguma novidade? Pastor Bill trouxe alguma coisa, alguma exegese, que nenhum pastor que passou por aqui trouxe em suas mensagens ou estudos. Ele trouxe alguma novidade que nós ficamos assim, li todas as vezes, tantas vezes esse texto, nunca tinha observado isso. Eu não lembro do pastor Bill ter trago nada assim. O que eu vi, que ele trouxe o beabá da vida cristã. Nos revestirmos, que ele usou bastante, nos desabituarmos, nos revestirmos, criarmos novos hábitos. De quê? De leitura da palavra, de oração, de culto devocional, de comunhão. Eu não vi novidade nenhuma. Um pastor lá de Cabo Frio, ele dizia assim: tem que vir alguém de fora para falar as mesmas coisas que eu faço para o povo acordar. Irmãos, quantos pastores já passaram por aqui, pessoas passaram por aqui, já falaram a mesma coisa que o pastor Bill falou. Enchei-vos do Espírito. Louvado seja Deus. Porque assim como muitos já falaram, eu já falei, o pastor Bill falou, eu consigo enxergar claramente a misericórdia de Deus, assim como Ele usou de misericórdia para com Judá, alertando o povo. É isso que eu quero. Vida comigo, comunhão, obediência. Tem uma palavra de A.W. Tozer que ele diz, eu quero trazer para vocês uma frase muito interessante. Ele diz assim: você já notou como se tem orado por reavivamento e quão pouco reavivamento tem acontecido? Ele diz: creio que o problema é que estamos tentando fazer com que a oração substitua a obediência. E isso simplesmente não vai funcionar.
E ele conclui dizendo: orar pedindo reavivamento enquanto se ignora o claro preceito lançado nas Escrituras é desprezar um monte de palavras e não obter nada pelo nosso esforço. A oração será eficaz quando deixarmos de usá-la como uma substituta da obediência. Nós temos clamado a Deus por reavivamento, por um despertamento. E um dos caminhos que o reavivamento toma para chegar até nós, irmãos, é a obediência. É a obediência ao Senhor. Olha que eu trouxe aqui somente 3 exemplos imperativos, ordem do Senhor para a gente. Enchei-vos do Espírito, não ameis o mundo e vamos ensinar os nossos filhos a amarem ao Senhor. Vamos proporcionar tempo com eles para ensinarmos as coisas de Deus. Não vamos terceirizar essa responsabilidade com a escola bíblica dominical simplesmente, com os líderes espirituais, mas vamos fazer isso na nossa casa. Para que daqui a 30 anos, se o Senhor Jesus não retornar, tenhamos uma igreja firme e forte aqui. Vamos voltar ao texto de Jeremias que eu quero concluir. Versículo 18 e 19. Deus então fala das bênçãos devido à obediência destes homens aqui, deste clã. Ele diz: à casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. E o que Deus diz aqui, irmãos, juntos? Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Sabe o que Deus estava concedendo a este povo, que não era nem povo de Deus? Uma promessa. A promessa de ter sempre adoradores na presença do Deus único, vivo e verdadeiro. Sabe qual é a promessa de Deus para nós, se vivermos em obediência, irmãos? À luz de Deuteronômio 6, os nossos filhos serão os futuros professores de escola dominical, serão os futuros músicos, serão os futuros diáconos e presbíteros desta igreja. Porque é inevitável vivermos uma vida de obediência, não é de pragmatismo, de obediência, e o Senhor não recompensar. Leia só depois, se você puder, nessa semana, Deuteronômio capítulo 28. O que Deus fala da desobediência e da obediência. É impossível aquele que vai à presença de Deus em obediência voltar de mãos vazias. É impossível. E é isso que Deus está fazendo uma promessa para quem não é povo dele. Imagina para quem é povo do Senhor. Imaginemos nós de fato deixando de amar este mundo. Eu não estou falando de vivermos como um ET de Varginha, de vivermos igual uns lunáticos nesse mundo, de que não se associa, não estou falando isso. Mas imagine você e eu vivendo neste mundo, à luz de Efésios 5, 19, cheio do Espírito Santo neste mundo. Cheio do Espírito Santo neste mundo. Aquelas pessoas que vêm contar piadinhas obscenas, conversas fiadas no trabalho, na faculdade, eles passarão não só a respeitar, mas buscar conselho da gente. Na hora que as coisas apertarem, eles vão procurar, somos nós. Mas para que isso aconteça, precisamos ser cheios do Espírito. Porque sem esse enchimento do Espírito, nosso coração estará nas coisas do aqui e do agora. Eu queria só que você gravasse uma coisa ao sair por essas portas: obediência. Lembram do texto da liturgia? 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. É isso que o Senhor, dentre outras coisas, deseja de nós como seu povo. Obediência. Obediência.
Vamos orar? Curve a sua cabeça. Eu tenho certeza que algo Deus ministrou ao teu coração. Eu tenho certeza que em alguma coisa você está em desobediência ao Senhor. E essa noite não é uma noite de uma mensagem dura, mais uma pregação de exortação. Pelo contrário, eu consigo olhar essa mensagem da parte de Deus como uma mensagem de misericórdia. Para que juízo da parte de Deus não venha sobre a nossa vida. Não queira, irmão, ter um filho desviado. Converse com quem tem. Como é triste. Como é doloroso. Você sábado está 10 horas já se preparando, talvez 11 horas, meia-noite para dormir, e teu filho, 3 da madrugada, está na gandaia. Não queira ver isso para a tua vida, para a tua família. Não queira experimentar isso. Não queira experimentar a frieza de que muitos estão vivendo. Cada vez mais engrossando a fileira dos desigrejados. Não deixe essa frieza entrar no teu coração. Porque consequências virão. Você pode brincar com o pastor, brincar com o conselho, com a igreja, mas não brinca com Deus não. De Deus não se zomba. Não queira que a frieza tome o teu coração. Obedecer é um dos caminhos que o Senhor requer de todos nós como seu povo. Ajuda-nos, Senhor. Porque nós não somos diferentes deste povo que o Senhor advertiu. Ajuda-nos porque o nosso coração também ele é obstinado. Ajuda-nos porque, assim como Judá se encantou com os ídolos e com os deuses da sua época, nós também construímos ídolos, construímos altares, nós também fincamos nossos pés nessa terra onde o Senhor já nos alertou que somos peregrinos, forasteiros. Ajuda-nos, ó Deus, a voltarmos a uma vida de obediência ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecermos os meios de graça estabelecido pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E ao mesmo tempo que nós pedimos ajuda, nós confessamos os nossos pecados. Temos pecado, Senhor, contra o Senhor. Temos desobedecido ao Senhor como Judá desobedeceu. Temos feito a obra do Senhor relaxadamente. Temos, às vezes, nos preocupado mais com preceitos de homens, de tradição, do que com o Senhor. Tem misericórdia da gente, Senhor. Não permita que o teu juízo venha de forma individual sobre nós e sobre a tua igreja, por causa da desobediência à tua vontade. Vontade esta que está impressa no que chamamos de Bíblia Sagrada. Ajuda-nos, ó Deus. Não nos entregue a nós mesmos. Tem compaixão da gente. Que esta mensagem seja mais um alerta do Senhor. Que o Senhor deseja dispensar sobre nós graça e misericórdia, não juízo. Talvez muitos estejam vivendo situações difíceis por causa de desobediência. Eu não digo todos. Talvez muitos irmãos criaram os seus filhos no caminho do Senhor, tiraram o tempo devido e os filhos estão longe. Não foi desobediência.
mas talvez alguns estejam vivendo nessa situação por desobediência. Tem misericórdia da gente. E de uma forma especial, além das aplicações feitas nessa noite, aplique cada vez mais esta palavra no nosso coração, para a tua própria glória, Senhor, para o teu próprio louvor. Amém. Amém.